Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Babalaô Adebayo, Alaô Ifatoki, também conhecido como Exu Laió. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de coronavírus e também falar a respeito de Obá Oluaê. Primeira mão, eu quero deixar bem claro para vocês, eu sou adepto da religião consciente, ou seja, nosso culto deve ser um culto racional. Precisamos primeiro ter a certeza do que está acontecendo, ter a certeza científica e depois a gente parte para a espiritualidade, se não houver uma resposta óbvia da ciência. Dito isso, vamos tratar hoje do assunto sobre o Obá Oluaê, vamos falar sobre a Covid-19, quais os comparativos, o que é que o Orumilá fala a respeito disso e qual a conclusão que nós, sacerdotes, devemos tomar, pelo menos em minha opinião, o que nós devemos fazer a respeito dos cultos e propositalmente já estava programado para a gente fazer o vídeo sobre o Obá Oluaê. E vamos aproveitar a pandemia e vamos deixar bem claro a cada ponto que deve ser seguido. Eu vou aqui, volto já e é logo depois da nossa vinheta. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado por terem continuado aqui com a gente assistindo. Quero pedir de antemão para vocês, por favor, deixe o seu like porque não custa nada. Explicar também por que demora da gente fazer vídeo, porque a gente faz uma pesquisa muito grande e o nosso intento aqui é trazer informações que tenham lógica, que tenham coerência, que faça você que é adepto do candomblé ou não adepto do candomblé, entender como funciona a religião, e não só do candomblé, eu falo do culto tradicional iorubá, do culto de Fá, do Xexé Lagbá, que é tudo a mesma coisa, deveria ser tudo igual. Mas por alguns motivos, algumas casas de candomblé fazem de um jeito, outras fazem de outro, não era para ser assim. Mas vamos explicar primeiro aqui uma questão sobre o Obá Oluaê, certo? As informações que nós vamos trazer aqui são restritamente extraídas da Nigéria, da família Okibagu, que habita hoje na cidade de Ọ̀yọ́ por permissão do rei. Primeiro vamos contar a história dessa família. Por que essa família está situada em Ọ̀yọ́, já que o candomblé prega que Obá Oluaê e Xangô são inimigos mortais, que eles nunca se gostaram? Bom, primeiro explicando para vocês o seguinte aqui, ó, tudo que eu falo é baseado em fator histórico, não é por achismo, não é do que eu ouvi do meu pai de santo, que eu ouvi da minha mãe de santo, que eu ouvi da minha história. Tudo que se fala no candomblé pode ser e deve ser aproveitado. Mas, obviamente, como eu sou adepto da religião consciente, do sacerdote consciente, primeiro precisamos nos perguntar se há uma coerência em todo esse processo que a gente escuta. Por exemplo, eu cresci ouvindo que Obá Oluaê era filho de Nanã, que Nanã habitava na cidade de Abéokuta, e é uma distância muito grande de Abéokuta para a costa do Marfim, onde tem as praias, onde tem o mar, né? E em toda a propriedade da Nigéria, em sua grande maioria, são rios que vão desembocar no mar. Então cai por terra a história de que Nanã, com a barriga lá batendo na boca, saiu andando, quase 4 a 6 meses andando. Vamos lembrar aqui que ela deveria estar andando no meio de uma savana, com vários animais, sequestradores, assassinos, caçadores, animais de grande porte, totalmente peçonhentos, para que uma mulher fosse até a beira do rio, beira de uma praia, parir uma criança, para Iemanjá, que também reside em Abéokuta, está na beira da praia veraneando, ou tivesse uma casa por lá, para achar o Obá Oluaê. Ou seja, essa história ela realmente não tem pé e nem cabeça, certo? Nos baseando em fatores históricos, vamos trazer para vocês informações, como eu já expliquei, extraídas da família Okibagu, né, da Nigéria. A história da família se dá pelo seguinte: o próprio sacerdote da família, em entrevista, ele fala o seguinte, que a família Okibagu, ela reside na Nigéria por um pequeno detalhe. Quando um dos reis, né, ele não relata qual deles, mas um dos reis precisou do auxílio de Omolu, da família de Obá Oluaê, eles estavam ali. Né, caindo por terra também um mito de que Xangô e Obá Oluaê são inimigos mortais, levando em conta que, historicamente falando, Olufirã, ou seja, Xangô, foi o 4º rei da cidade de Ọ̀yọ́. E hoje nós estamos, se não me falha a memória, se não me engano, na 64ª dinastia de Alafins da cidade de Ọ̀yọ́. Então, baseado nessa ideia, né, que você vai ver um pedaço desses relatos aqui no vídeo, que ele está falando a respeito disso. Tá, deixando bem claro para vocês que a história de Obá Oluaê, ela é verídica, ela existe, ele realmente existiu na Nigéria.
Mas há um contraditório no Brasil quando as pessoas falam de Chapanã, Obaluayê e falam de Omolu. Segundo o próprio Okebagô, ele deixa bem claro que Chapanã é um orixá origum, ou seja, um orixá que veio do céu, né, para criar a terra. Eu, particularmente, Babalaô, não acredito. Eu acredito nas pessoas que cultuaram essas energias, mas cada um tem uma visão. Então, segundo a cosmologia iorubá, eles vão dizer que alguns dos orixás primários desceram na Terra, como eles vão chamar um Xangô mais velho chamado de Telecô, que ele veio para a Terra e depois foi embora, deixando o Olufirã com esses mesmos poderes. Mas há uma coerência nisso aí, a gente vai falar a respeito dessa coerência, que isso também na própria Bíblia vão chamar por outro nome. Esses Néfilins eram filhos de anjos com altos poderes, viviam com humanas e as engravidavam aqui e os filhos saíam como semideuses. Biblicamente seria mais ou menos isso. A teoria iorubá é mais ou menos parecida e vamos só lembrar uma coisa aqui. Antes da teoria da Bíblia já existia a teoria dos iorubás, era muito mais antiga. Então, sabe-se lá quem está pegando uma ideia de quem aqui. Tá, mas deixando mais claro os processos, só para que vocês entendam como é que eles lidam com essa questão de Obaluayê, né, eles deixam bem claro, né? Chapanã seria um orixá que veio, né, do céu para ajudar a criar a terra, assim como o Odudua vem com um saco de areia nas costas e espalha sobre a terra. Levando em conta também que no vídeo que eu gravei sobre a suposta gênese iorubá, está lá provado por Amasbê que Odudua ele foi vivo e ele veio do Oriente Médio, né, com uma nova cultura, com um grande exército e montou toda a estrutura que se conhece hoje da Nigéria. Isso é provado cientificamente, mas cada um acredita no que quiser, certo? Mas só desmistificando para você. Chapanã, ele veio do Orum para o Ayê e foi embora. Deixando aqui Obaluayê, que tem a sua dinastia não revelada pelo próprio Okebagô, mas que se sabe que a mãe dele, Olu, vivia na cidade de Tapá, né, cidade do Benin, da cidade de Tapá. Sendo considerado irmão de Olufirã, ou seja, de Xangô, porque a mãe dele, a mãe de Xangô, Torossi, e Olu residiam na mesma tribo, eram da mesma tribo, certo? Para que você entenda melhor isso, você pode assistir o meu vídeo falando sobre a suposta gênese iorubá. Já tinha citado aqui, vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar logo depois desse vídeo, certo? Então, deixando bem claro aí. Então, o nome também, Omolu, é tido como o mesmo Obaluayê, porque Olu era o nome da mãe dele, né? Então, quando se fala Omó, filho, Olu, filho de Olu, então Omolu e Obaluayê são as mesmas pessoas, a mesma coisa. Conta-se no Odu, Odioturá, que Obaluayê, em momentos de captura e de expansão da terra e de proteção da sua tribo, ele juntou um exército. Vamos entender que um exército vai se cooptar mais ou menos entre 1000 pessoas, né? Se faz uma tropa, cada tropa tem 100, um exército tem 1000, né? E vai aumentando até virar uma legião. Mas só para que você entenda, era costume de guerra que cada um guerreiro acendesse uma fogueira e que cada 10 tivessem ao redor dessa fogueira. Em determinados momentos, Obaluayê ia invadir algumas cidades. Ele foi o primeiro orixá que criou a guerra bacteriológica. Por que ele fez isso? Ele era muito estrategista e muito pensador. Bom, em determinado momento ele foi invadir uma cidade. Essa cidade era muito grande e tinha uma defesa muito grande. Então ele parou na madrugada. Os ataques de Obaluayê sempre eram de madrugada por conta da estratégia do escuro, de não verem o que ele estava fazendo. Então ele chegou com seus 1000 homens lá e cada um desses acendeu uma fogueira. Era sabido que cada 10 pessoas estavam em uma fogueira. E cada um dos seus 1000 acendeu uma fogueira, dando a impressão que havia 1 milhão de guerreiros ali, totalmente prontos para destruir aquela cidade. Então ele parou na porta da cidade e, usando máscara tribal e palha da costa, ele começou a dançar e gritar que iria amaldiçoar essa cidade. Mas pense como ele era tão estrategista. As doenças elas se desenvolveram conforme o tempo e a estadia do lugar, ou seja, o bioma daquele lugar. Então a varíola é uma doença muito antiga e foi observado na Nigéria que as pessoas que quando encostavam nesses corpos, elas
eram contaminadas. Não se sabiam como nem porquê, mas apenas por observação. Então, o que foi que ele fez? Ele pegava esses corpos contaminados, ele tentava isolar de alguma forma, arrastando esses corpos dentro, provavelmente, de algum vaso, alguma coisa, né, e jogavam esses corpos nos leitos dos rios que passavam e que alimentavam as cidades. Daí a explicação por que ele dançava na porta da cidade, dizendo que todo mundo ia ficar doente, e literalmente as pessoas da cidade ficavam doentes, porque estavam bebendo água contaminada. Sendo assim, por outro motivo de estratégia, ele também furava o corpo todo que estava contaminado, melando as lanças e as flechas, né, que os guerreiros usavam e atiravam contra os guerreiros dessa cidade que queriam se sobrepujar à força de Obaloaê. Obviamente isso funcionava. Daí porque criou-se essa assombração que Obaloaê era o deus da morte, da miséria, da praga. Não, simplesmente ele era um cara que ele aprendeu a trabalhar por inteligência herbária, usar ervas para se livrar de todo esse processo e entender como é que funciona tudo isso e se livrar dessas doenças, e sabendo que o fogo era a única coisa que conseguia esterilizar todas as mazelas que eram causadas por essa doença. É por isso que se fala que quando Oluaê vem, todo mundo tem medo. Mais uma vez, a gente desmistifica essa viagem de dizer que Obaloaê era velho, que era um velho bem velho, que morava numa casa de palha. Não era, porque o cara conseguiu assombrar um continente inteiro. Eu não estou falando para vocês aqui de uma cidade, eu estou falando de um continente. Essa imagem que vocês estão vendo agora é o tamanho que a África tem, que é um continente. Para que vocês entendam só, Obaloaê assombrou um continente todo, ou seja, ele não era velho, ele não era caquético, ele não era pobre. Opa, para um pouquinho só aí, só para justificar o que eu acabei de dizer aqui no vídeo. Realmente Obaloaê assombrou um continente inteiro, porém o continente não era como a gente conhece hoje. A África costuma ser regionalizada de duas formas. A primeira forma valoriza a localização dos seus países e os divide em 5 grupos. A África Setentrional, que é uma parte da África do Oriente Médio, África Ocidental, África Central e África Oriental. E, por último, e não por menos importante, a África Meridional. A segunda regionalização desse continente vem seguindo uma seguinte estatística. Ela vem com critérios étnicos, culturais, religiosos e dependendo da sua etnia, né? É dividida também em 2 grandes grupos, a África Branca ou Setentrional, formando também pelos 8 países da África do Norte, mas a Mauritânia e o Saara. E também acontece da África Ocidental e na África Negra, a subsaariana, formada pelos outros 44 países do continente. Vamos levar em conta também, só para justificar o que eu acabei de dizer aqui, vamos para a fundação de alguns países do continente africano. Por exemplo, como a Gâmbia, que foi fundada em 18 de fevereiro de 1960, ou seja, ela tem 60 anos. O segundo país, vamos falar de Gana, em 6 de março de 1957, 63 anos. Guiné, 2 de outubro de 1958, 61 anos. E Guiné-Bissau, 10 de setembro de 1974, com 45 anos. Ou seja, está aí bem justificado para vocês que não haviam todas essas divisões no país, no qual eu me referia, né, do século III ao século V, quando supostamente os orixás viveram na África. Mais uma vez dizendo, Obaloaê foi conhecido como deus da praga e da cura porque ele era sábio, não é porque ele levava desgraça para ninguém. Ele era um cara totalmente inteirado e muito inteligente. Ao ponto que ele fez a cidade do Benin crescer de tal forma que até dentro da Nigéria existe uma cidade chamada Benin, para que vocês tenham ideia da proporção e do poder desse orixá. E melhor ainda, da inteligência. Levando em conta que o nome das famílias, os filhos desse orixá, podem utilizar 4 tipos de princípio de nome. Só para vocês entenderem os prefixos, a gente vai utilizar o sufixo agora. Então vamos usar a palavra Kunle, certo? Então seria o primeiro nome. Obi Kunle é quando a mãe dessa criança tem dificuldades e vai pedir ajuda ao Obaloaê, ela faz ebó, bebe algumas magias, ela vai parir essa criança. Então, na maioria das vezes, o nome Obi Kunle será utilizado.
Bom, quando ele nasce, já predestinado a ser líder de alguma coisa, ele recebe o prefixo de Oni, e vamos continuar utilizando o sufixo de Kunle. Então seria Oni Kunle. Se é uma menina nascida, na maioria das vezes vai se usar o prefixo Olá, então seria Olá Kunle. Ou se essa criança é o renascimento de um primeiro Oni, vai se chamar Oni Kunla ou Kunle, por exemplo, né? Só recapitulando então: Obi Kunle, Oni Kunle, Olá Kunle, O Kunla Kunle. Então só recapitulando: Sapanã, ele veio do Orum para o Aie. O Baluaie tinha os mesmos poderes, segundo o sacerdote, né? Da família Okebagô, ele tem os mesmos poderes, e Omó Olu é a mesma pessoa, porque Omó é o filho de Olu, entendeu? Ficou claro aí pra vocês? Então é isso. Aqui no Brasil nós cultuamos sempre ofertando o Doboru, mas tem uma história bem interessante a respeito do Doboru que talvez você não saiba. O Doboru, ele era ofertado na porta das cidades que o Oluaê iria invadir. O pessoal colocava, estendia pano branco, colocava água, colocava comida para ele, só para dizer que eles não tinham interesse nenhum de brigar com ele, que não queriam morrer por conta daquilo. Então ofertavam comida, davam as ofertas. O Obaloaê, então, ele percebia que não havia necessidade da destruição nem do envenenamento da água. Então ele considerava aquele pessoal ali, ok? É por isso que a gente usa o Doboru, ou milho branco, ou pano branco nas comemorações para Obaloaê. Mas uma coisa é certa: seja na forma do culto tradicional ou do candomblé, ele sempre será reverenciado. E, particularmente, eu tenho muito medo desse orixá. É o orixá que eu fui iniciado, sim, mas quem eu cultuo hoje é Exu. Mas nada que eu faça para Exu, eu deixo de fazer para o Baluaê. Quem me dá caminho é Exu, mas eu sou iniciado de Omolu. É o orixá que eu tenho medo, que eu não peço nada, eu só oferto a comida e peço misericórdia. A respeito do coronavírus, que eu falei para vocês que ia comentar, esse vírus já existe. Esse vírus... eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, são 2 vídeos, né? O primeiro que fala sobre a teoria da conspiração, né, que esse vírus já existia, que se fala no livro escrito em 1981, que isso já iria acontecer. E segundo, um vídeo está circulando pelo Facebook de um rapaz que está mostrando a carteira de vacinação do cachorro que ele tem, que o cachorro toma uma vacina de proteção também contra o coronavírus. Eu tô aqui com o Ricardo, né? Isso, Ricardo. Ó esse livro aqui, ó. Ele foi escrito em quando, Ricardo? Em 81. 1981. Olha o que vai mostrar, mostra aí. Os Olhos da Escuridão. Olha o que dizia isso em 81, ele escreveu, ó. O primeiro ele olha aqui, ó. Não, peraí. Ó. Fala o que, Ricardo? Olha, dizendo aqui que, ó, por volta de 2020, claro, é o ano que nós estamos, né? Uma pneumonia severa, uma doença, vai espalhar pelo globo, atacando os pulmões e os tubos dos brônquios e resistindo a qualquer tratamento. E fiquem pasmos, né? Essa doença vai chegar rapidamente e vai sair da mesma forma que chegou, rápida. Mas depois volta em 10 anos e aí vai desaparecer completamente. Ok? Certo. Isso, agora tem mais. Tem mais, olha só, vai vendo. Aí ele fala aqui, ó, só nos pontinhos, ó, esse é o chinês, né? Tá, essa doença vai ser chamada Wuhan, que é a cidade onde começou, porque foi desenvolvido o RDNA nos laboratórios na cidade de Yunnan, foi desenvolvido lá nessa cidade. E foi, aqui, ó, são micro-organismos feitos pelo homem, criado para um centro de pesquisa. Wuhan 400 é uma arma perfeita. Ou seja, é golpe chinês. Golpe chinês. Golpe chinês quer dizer, para descapitalizar, né? Sim, tava muito alto o mercado. É verdade. Né? Abaixou, eles estão lá meio que sem comida, a comida está muito cara, tem gente demais. Agora as coisas estão tudo barateando, tudo caiu o preço. O que nós temos que prestar atenção é no que a gente acredita. No que você acredita? Em tudo que você vê na TV? Em tudo que você ouve no rádio? Muito cuidado, hein? Em tudo que você compartilha na internet? Olha aqui, eu tô com um cartão de vacina do meu cachorro. Já fechei o ciclo aqui, nós demos a raiva, que próximo vai ser 2021, enfim. Mas não é isso que eu quero mostrar não, eu quero mostrar isso aqui, ó. Vou aproximar aqui para você ver. Essa vacina
da marca Vanguard, muito utilizada aí pelos veterinários. Você certamente deve ter dado aí no seu gato, no seu cãozinho, enfim. Você leu aí o que ela combate? Tá vendo aqui? Coronavírus. Esse vírus não é novo, gente. Olha aqui, tá vendo aí? Vamos dar o zoom aqui para você ver direitinho. Tá lendo aí? Coronavírus. Então, agora dá para ver direitinho. Muito cuidado com o que a gente anda compartilhando. Esse vírus não é novo. Essa estratégia desses malucos, desses orientais, infelizmente, eles conseguiram mobilizar e causar esse desespero mundial em troca de quê? De aumentar a economia deles, mais uma vez, causando terror e desespero na população mundial. Nós, brasileiros, somos fortes. Não vamos cair nessa pilha, não. Esse vírus aqui, ou seja, até meus cães estão imunes com esse vírus. É um vírus que ele apresenta mais nos mamíferos, não é? Aí, segundo informações que a gente viu aí na TV, que vem do rato, de cobras, ou seja, de mamíferos. Ou seja, meu cachorro está mais imunizado do que eu. Eles vêm falar agora que está fabricando essa vacina. Ah, gente, me poupe. Esse vírus é antigo. Isso aí é mais uma estratégia de poder, porque os chineses querem dominar o mundo. Muito cuidado com o que você acredita aí na TV, o que você vê na internet, o que você ouve no rádio. Tá bom? Muito bem, senhoras e senhores. Então, depois destes 2 vídeos que vocês assistiram, depois de toda a explicação a respeito de Obaloaiê, fica uma coisa muito bem clara. O que é espiritual, a gente resolve com o espiritual. O que é físico e científico, se resolve com a ciência. Então, pelo amor do orixá, não inventem de fazer aglomeração, de passar banho de pipoca, achando que isso não é uma pandemia séria, porque é. Então é função da gente, sacerdote religioso, alertar a vocês. Isso não é questão de milagre, isso não é questão de fé, isso não é questão de crença. Isso é verdade, está acontecendo e precisamos ter muito cuidado. Espero ter ajudado vocês, espero ter trazido à luz muitas explicações a respeito do orixá Obaloaiê. E mais uma vez eu peço a vocês, curtam, compartilhem esse vídeo, porque é de utilidade pública. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. E hoje, realmente, vamos terminar o vídeo em silêncio, porque não tem nem lógica comemorar nada, porque a coisa está muito séria, está morrendo muita gente. E fica aqui o meu apelo, sejam inteligentes, se protejam, usem álcool gel, evitem aglomerações. Nós somos religiosos, nós temos a fé, mas também usamos a coerência.